Nós estamos, então, na série Fora de Série, porque não tem série. A gente sempre estuda um livro, a gente sempre tem pregações expositivas, seguindo um livro inteiro, a gente sempre tem essa cultura, mas agora a gente deu uma pausa nas séries e a gente está trazendo pontos muito importantes para nós como igreja, e hoje não vai ser diferente. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao 6. Hoje nós vamos falar da necessidade da constância espiritual. Eu quero te dar um contexto dessa parte que nós vamos ler aqui. Vamos fazer um panorama de Gênesis. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para fazer de Abraão uma nação, para ser pai de uma multidão. Ali, então, ele vai ter o seu filho Isaque. De Isaque vai, então, ter Jacó. Jacó vai ter as 12 tribos. E um dos filhos de Jacó vai para o Egito, vendido como escravo pelos seus irmãos. Nós estamos lendo a Bíblia toda, a partir de Gênesis 1, e nós vamos chegar em Apocalipse no final. Quem está com a gente? Aleluia! Se você não está, dá tempo de entrar. Depois a gente dá as orientações aí para você. Então, contei para você aqui um pouquinho do que está lá em Gênesis, do que a gente está estudando. Quando José vai para o Egito, ele vai com um propósito específico. Qual que era o propósito específico? Ele vai para um tempo de fome na terra. Então, ele tem ali, o faraó tem um sonho, e José ele vai interpretar esse sonho, e dando sabedoria ali para trazer os mantimentos nesse tempo de fome. Então, a família toda de José vai para o Egito nesse período, para que não morram de fome na terra onde eles estavam, em Canaã. Bom, passam-se 400 anos de escravidão ali com o povo de Deus no Egito. Até que chega o tempo em que Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo. Então, quando Deus chama Moisés, Deus fala para Moisés assim: olha, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas com a minha mão poderosa eu vou tirar o meu povo do Egito. Então, a partir desse momento, nós já estamos lá no livro de Êxodo, né? O que vai acontecer? As 10 pragas. Esse povo ele vai estar experimentando, vendo muitos milagres. Por quê? Porque as 10 pragas não atingem o povo de Israel. Apenas vai atingir os egípcios. Eles começam a experimentar ali a mão forte de Deus. Então, Deus liberta o povo, eles começam a caminhar pelo deserto, e Faraó desiste de deixá-los ir. Persegue-os pelo caminho do deserto. E quando chega no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho. Eles passam a pés enxutos. Já pensou uma coisa dessa? Você olhar para um lado, ter coluna de água, do outro ter coluna de água, e você pisar no chão sem molhar os seus pés? Quando eles chegam do outro lado, eles começam a ter outras experiências maravilhosas, como o maná de cada dia. Eles não morreram de fome, não morreram de sede no deserto. A roupa deles não se desgastavam. Eram tantos milagres, tantos milagres. Então, chegou o tempo de Deus fazer uma aliança com o povo. E nós chegamos aqui em Êxodo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó,
e anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa linda. Qual era a aliança que Deus estava fazendo ali com Moisés? Ele está dizendo assim: Moisés, eu não quero simplesmente libertar esse povo. Eu quero ser o Deus desse povo. Eu quero que eles me sirvam como uma propriedade particular. Eu quero que esse povo seja um povo de sacerdotes. Isso é tão importante, nós vamos entender por quê daqui um pouquinho para frente. Mas é lindo quando a gente percebe que no Novo Testamento, 1 Pedro vai dizer isso também no capítulo 2. Que quando Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Isso é uma realidade para aquele povo que estava saindo do deserto, mas é uma realidade também para mim e para você hoje. Então, vamos continuar aqui um pouquinho a leitura a partir do versículo 10. 19 e 10 vai dizer assim: hoje nós vamos ler um pouquinho de Bíblia, amém? Então, acompanha aí. Versículo 10. Vamos no 8. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mas mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Olha o que Deus está trazendo aqui, um princípio. A gente sabe que o Velho Testamento ele é a sombra do que viria a acontecer no Novo. Deus está dizendo assim: Moisés, santifica o povo. Eu não posso ter comunhão com a iniquidade. Eu preciso que você separe o povo em santificação. Santifique-os para que eles tenham essa aliança comigo. O que Deus estava dizendo aqui? Ele não estava dizendo assim: Moisés, eu quero ter aliança só com você. Eu vou falar só com você. Eu quero me revelar apenas a você. Não, ele estava dizendo: Moisés, você é o líder desse povo, mas eu quero que o povo se santifique. E quando eles tenham um entendimento de que eles não podem tocar no monte, eles não podem chegar tão perto do monte, porque senão eles vão morrer. Deus estava ensinando para eles a ter temor. Que a presença de Deus, que a manifestação de Deus não era algo do cotidiano, coisa normal. Não, era algo maravilhoso, algo da graça de Deus, algo da bondade do Senhor, porque é sempre Ele que se manifesta primeiramente em querer se revelar a nós. Mas Deus então fala: quando soar a trombeta, quando a buzina tocar, eu fico pensando, eu não sei você, quando fico lendo a Bíblia, mas eu fico assim, imaginando as coisas, né? Da onde que surgiu essa buzina, gente? Né? Como que o povo ia ouvir isso? Mas tinha uma buzina, eu acho que eram uns anjos que estavam lá tocando essa buzina. E quando eles ouvissem a buzina, o que ia acontecer? Eles iam fazer o quê? Subir o monte. Então, não era apenas Moisés que poderia ter essa experiência de ver e de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele disse antes que a aliança era fazer o quê com o povo? Torná-lo uma nação de sacerdotes.
Porque o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é aquele que ouve o que Deus está falando e transfere para o povo. Mas Deus estava falando ali, se o povo se santificar, se o povo entender o temor no coração da minha presença, se eles se separarem das outras nações, então eu vou permitir que subam ao monte, que tenham revelação, que tenham experiências. E aí ele vai continuar. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte canglô de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Gente, que coisa maravilhosa. Já pensou uma coisa dessa? Você consegue visualizar isso? Aquele som, você estava vendo aquilo. E é interessante que quando a gente estudou Atos aqui, nós falamos sobre isso, que quando o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, é um retrato do que estava acontecendo aqui. Né? O Espírito Santo não desceu só sobre alguns líderes, ou só sobre os discípulos. Não, o Espírito Santo veio para todo aquele que cria em Jesus. A glória do Senhor é para todo aquele que crê. É para uma nação sacerdotal. É isso que Deus está trazendo, é essa realidade que o Senhor está trazendo. Mas eu quero que você vá comigo em Êxodo, capítulo 20, no versículo 18 e 19. Passa a sua página aí. Êxodo 20, 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Olha o que o povo está fazendo. O povo está dizendo assim: olha, a gente já entendeu que Deus é poderoso. A gente já presenciou que Deus manda as pragas, que Deus faz a mão de Moisés abrir. Nós já descobrimos que o maná desce todo dia, que o mar se abre. A gente já entendeu. E nós estamos entendendo aqui uma coisa poderosa, que a presença de Deus mata. Que se a gente chegar no monte, se a gente tocar no monte sem estar consagrado, sem estar em santificação, se a gente se atrever a subir esse monte e a nossa vida não estiver buscando a santificação em Deus, a gente vai morrer. Então, Moisés, se alguém tem que morrer, vá você. Por quê? Vamos trazer para a gente hoje. Porque todas as vezes que você está, eu vou dizer presença de Deus, mas entenda, a gente nunca sai da presença de Deus, amém? É porque quando a gente vai para um momento de santificação, a gente vai ter o nosso momento devocional, da leitura da Bíblia, todas as vezes que você lê as Escrituras e Deus fala com você, alguma coisa tem que morrer. A sua carnalidade tem que morrer. O seu desejo por coisas ilícitas tem que morrer. E muitas vezes a gente não quer matar algumas coisas que precisavam ser purificadas ali para que a gente tenha a comunhão com Deus. Nós entendemos aqui que um princípio fundamental para que tenhamos comunhão com Deus é buscarmos a santificação, é o sangue de Cristo em nós. Nós estamos indo e voltando do Velha para a Nova Aliança, trazendo uma conexão
para a gente entender por que o Velho Testamento é tão importante. Para a gente ler, entender e aplicar hoje na Nova Aliança. Eu e você, muitas vezes, a gente não quer ter essa intimidade com Deus, ouvir Deus e ver Deus face a face, porque Deus vai falar com você, larga essa pornografia. Deus vai falar para você, larga essa fofoca, irmã. Deus vai falar para você, para de ser mentiroso e de roubar. Então, a gente vai ter que matar algumas coisas para ter essa comunhão que Deus estava propondo. Deus não está propondo um relacionamento distante, Deus está propondo aliança. Casamento. Tem como você ser casado com alguém e não ter intimidade? Não tem. Era isso que Deus estava propondo. Moisés, eu quero intimidade. Mas eu não posso ter intimidade com um povo que não quer matar aquilo que precisa ser morto. O povo não estava disposto a pagar o preço de santificação. O que o povo disse? Moisés, vá você. A gente fica aqui, de boa. Deixa Deus falar com você. Vai lá ver o fogo, a fumaça, aquela coisa toda. E quando Deus falar, você vem cá e conta para a gente o que Deus está falando. E aí eu quero contar uma situação para você. Moisés foi. Então, ele ficou 40 dias no monte. Quando ele fica 40 dias no monte, olha o que acontece. Êxodo capítulo 32, abre aí, por favor. Êxodo 32, versículo de 1 a 5. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Moisés, o líder, sobe o monte, fica lá 40 dias e o povo está lá embaixo assim, morreu. Ainda bem que a gente não foi, te falei, te avisei, hein? Ainda bem que a gente mandou Moisés. Morreu, coitado lá, foi fumegado. Então, gente, o negócio é o seguinte, agora a gente precisa adorar outra coisa. Porque a gente não vai querer um Deus que mata a gente, né? Você vai querer um Deus que te mata? Não, porque você não quer mudar de vida, não é verdade? Você quer um Deus que seja colaborativo com o seu pecado, não é não? Então, o que você vai fazer? Arão, o negócio é o seguinte, seu irmão morreu, seu irmão era o líder, então a gente precisa adorar, porque a gente foi criado para adoração. Então, como a gente não vai poder mais seguir o que Deus fala através de Moisés, porque ele morreu lá, então a gente quer um líder, a gente quer um ídolo. Então, Arão manda todo mundo pegar e faz lá o ídolo e fala, eis aqui o que te tirou da terra do Egito. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Falei tudo isso para chegar aqui. Por que o povo, depois de ter visto tantos milagres, tantos sinais, ter visto a bondade desse Deus poderoso, querer uma aliança com você? Você já pensou um negócio desse? Quem sou eu, na fila do pão, para um Deus desse, falar comigo assim, eu quero intimidade com você, eu quero relacionamento com você, eu quero que você seja propriedade particular minha. E mesmo assim, esse povo simplesmente virar e falar, eu quero um ídolo para eu adorar. Aí eu venho com a pergunta para nós, nesse dia de janeiro de 2023. Por que a gente é tão inconstante na nossa vida espiritual?
Por que a gente vive nessa montanha russa com Deus? Quando Deus está falando com você, nossa, Deus, estou tão espiritual, Deus é maravilhoso, e vem no culto, e faz até jejum, hein? Mas quando Deus fica em silêncio, ai, 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 aí a gente vai fazer o quê? Criar os nossos bezerros de ouro. Qual é o seu bezerro de ouro? Talvez seu bezerro de ouro seja a sua família. Talvez o seu bezerro de ouro seja o pecado que você comete todos os dias, que você não vive sem ele. Talvez é o seu celular. O seu. Mas hoje nós vamos focar num bezerro de ouro específico. A inconstância espiritual da nossa vida. A gente é igualzinho esse povo de Israel. A gente é igual. De novo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Deus escolheu Israel para um propósito específico, fazer com que Deus fosse conhecido entre as nações. Hoje, a igreja é escolhida por Deus para fazer a mesma coisa. Nós somos chamados, nós temos uma aliança em Deus para sermos propriedade peculiar dEle. Mamon não pode ser o seu Deus. A prostituição não pode ser o seu Deus. Nem o que parece ser bom pode ser o seu Deus. Semana da virada do ano, o pastor Silvio trouxe Hebreus 12, 1 e 2, que falava assim, que você tem que correr com perseverança a carreira que te está proposta. Que você tem que desvencilhar do peso e do pecado que tenazmente te assedia. Tem coisa, irmão, que não é pecado, não. Mas te atrapalha. Tem coisa que é como pedra pesada dentro de uma mochila nas suas costas, te impedindo de correr a carreira. E isso é pecado. Deus quer que você seja livre para correr. Não é para parar nem para andar, é para correr. Agora é tempo de correr. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Então não pode olhar para os lados do povo. Vai, não sei o quê. E vem para te abraçar, né? Aquela coisa. Não. Olha firme e corre. Ah, mas está chovendo. Corre. O vento está forte. Corre. Mas a gente para e senta. Fica estagnado. Por quê? Porque como esse povo, a gente acha que tem pessoas que são obrigadas a ter relacionamento com Deus por nós. Quantas vezes a gente acha que o pastor Silvio, o pastor Bruno, eles que são responsáveis por nos alimentar espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa. O culto de domingo não te nutre espiritualmente. É a mesma coisa do seguinte. Você vai chegar em casa agora. Aí você vai comer uma baita de uma feijoada. Nesse friozinho, cabe bem, né? Aí você come 2 pratão. Assim, come bem. E o resto da semana você não vai comer mais nada, até chegar domingo que vem. Como que você acha que você vai ficar? Com fome, desnutrido, fraco. É assim que a gente está. É assim que muitos de nós fazemos. Porque acha que 40 minutos, 1 hora aqui nesse púlpito é o suficiente para te alimentar durante a semana. Se isso fosse uma realidade, quando Deus desceu o maná, Deus falaria assim, eu vou dar vocês o maná 1 vez por semana, é o suficiente. Deixa de ser gulosos, come só 1 vez por semana e pronto, tá bom demais. Mas o que Deus falou? Vou te dar o maná por dia. Jesus é o pão da vida. E Ele tem uma porção para nos dar todos os dias. Mas a gente só alimenta no domingo. Ou vai lá, se vai na célula, come um tiquinho lá também. Então, nós precisamos entender que a inconstância espiritual, que muitas vezes nós estamos nela, e aí eu vou entrar no nosso propósito que fizemos esse ano da leitura da Bíblia toda, é bem isso. A gente faz promessas, a gente fala na virada do ano, não, eu vou entrar para a academia, eu vou ler a Bíblia todo dia, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai colocando, enche a mão. Mas vai passando os dias, vai passando, né? 40 dias no monte, a resposta não vem. O que vai acontecendo?
os bezerros de ouro vão gritando para você: oi, estou aqui, você não quer me adorar, não? Eu não te mato, eu deixo você fazer o que você quer. Melhor me adorar do que adorar a Deus. Dá trabalho adorar a Deus, dá mesmo, porque você tem que ir para um processo de santificação. Todo dia, um pouquinho, você tem que progredir, correr, perseverar na santificação. Dá trabalho. E quem quer trabalho? Sabe quem quer trabalho? Só os Moisés, que fazem questão absoluta de falar: Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não descer desse monte, lembram desse momento que Deus falou: eu vou matar esse povo e vou fazer de você uma nação, Moisés. Aí Moisés falou: não, Deus, não faz isso não. O que o povo vai falar? Vai falar: olha, Deus tentou tirar o povo lá do Egito, como não conseguiu sustentar eles no deserto, matou eles no deserto. Não faz isso não, Deus, deixa, eles são assim mesmo, vão caminhando. Aí Deus falou assim: então tá bom, Moisés, então esse seu povo aí, é seu povo, Moisés. Então, você vai com eles e eu vou mandar o meu anjo. Aí, o que Moisés fala? Se o Senhor não descer, eu também não vou, não. Eu só vou se o Senhor for. Meu Deus, que ousadia é essa? Que loucura é essa? De Moisés falar: oh, Deus, é melhor o Senhor ficar aqui mesmo, que o Senhor está matando, né? O Senhor mata. Então, manda o anjo do Senhor, um anjo bonzinho, com a espada pequenininha. Aí a gente vai. Mas Moisés falou: se o Senhor não for, eu não vou. Mas eu tenho um negócio para te falar. O nosso chamado é sermos Moisés. Todos nós. Porque o sacerdócio, ele é universal. Ele é de todos os crentes. Então, esse negócio de achar que um líder, ele é mais espiritual do que você, isso, não cola mais. Porque o mesmo Espírito de Deus que habita em mim, habita em você. Os dons são diferentes, mas o acesso que eu tenho ao Pai é o mesmo. O véu foi rasgado. E sabe o que acontece quando eu terceirizo isso? Quando eu digo para você assim: aqui, ora a Deus aí para mim, vê o que Deus te fala, me dá uma palavra, ora por mim. Claro que não é errado pedir isso, porque comunhão entre irmãos tem. Mas a gente terceiriza isso ao ponto de não fazer por nós. Então, sabe o que isso significa? Você está menosprezando o sangue de Cristo na cruz. Porque quando ele morreu naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Para quê? Só para você ter curiosidade de ver o que tem lá dentro? Não, é para você entrar. Hebreus vai dizer isso, né? Que você agora tem um novo e vivo caminho. E que com ousadia você entra por ele. O acesso ao Pai está simplesmente gritando assim: venha. O cetro do rei está estendido sobre você, querendo, desejando que você entre para ter essa intimidade e essa comunhão. Mas por que nós somos tão inconstantes espiritualmente, irmãos? Porque a gente não come do maná todos os dias. A gente não busca Deus todos os dias. A gente faz vou chamar de campanha, sei lá o que é isso, um voto, um propósito de ler a Bíblia. E às vezes você está até lá no grupo e você fala assim: estou aqui para tirar a sua consciência do peso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo é Ele que chama você para esse lugar. É Ele que está te chamando para esse lugar. Não tem outra forma de ter relacionamento com Deus. E aí eu quero fazer só uma ligação para a gente finalizar. Hoje nós temos a Ceia do Senhor. E eu quero trazer para você qual é a função do sacerdote no Velho Testamento. Eu trouxe de um estudo aqui, de uma Bíblia de estudo. A principal função do sacerdote era mediar a adoração em Israel. Mas, diretamente conectada a essa função religiosa, havia a função social. Além do serviço no tabernáculo e, posteriormente, no templo, basicamente, os sacerdotes também tinham que ocupar com questões administrativas, jurídicas, educacionais, civis e sociais.
Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Também transportavam a Arca da Aliança quando necessário. Resumo da ópera. Aqueles que são sacerdotes, eles ouvem a Deus, eles não têm esse negócio de ficar com recado. Eles ouvem a Deus. Eles têm intimidade com Deus e eles têm revelação da palavra. E porque eles têm a revelação da palavra, eles têm uma resposta para a sociedade. Sabe por que muitas vezes o Brasil está do jeito que está, o mundo está do jeito que está? É porque a gente não tem exercido nosso papel sacerdotal. A gente está esperando que outros tenham a resposta. E nisso a gente entra numa inconstância espiritual, porque ninguém tem resposta para te dar se não for Deus. Se eu esperar a resposta de alguém, eu vou me frustrar, porque o único que tem resposta para me dar é Deus. Nem o meu marido tem resposta para me dar às vezes. Eu tenho que ir diante de Deus e falar: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque mesmo que eu tenha uma ligação de uma só carne com meu marido, Deus é um Deus individual. Deus fala comigo, Deus fala com ele. E a gente tem preguiça de usar esse chamado, né, de exercer esse dom sacerdotal que Deus nos deu. Agora abre comigo lá em Levíticos, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6. Versículo 10. Levítico 6:10 vai dizer assim: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Em outras versões vai dizer: tirará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Versículo 11. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O sacerdote era responsável por entrar no lugar santo, tirar a cinza do holocausto do dia anterior. O holocausto de ontem, a oferta de ontem, a oração de ontem, o jejum de ontem, a leitura da Bíblia de ontem não vale para hoje. Então, você tira a cinza e você, então, oferece novamente para Deus naquele dia. Isso que o sacerdote faz. Diariamente, ele entra diante de Deus, os irmãos me entendam, e se oferece no altar, como um sacrifício vivo. Paulo não disse isso? Ofereça-se como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então, o que vai dizer? Em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Quando Paulo traz essa realidade, as pessoas entenderam muito bem que não apagar o espírito estava falando lá do Velho Testamento, quando o sacerdote não deixava o fogo do altar se apagar, que representava o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, irmãos, você chega aqui no culto e você acha que às vezes o culto está frio. É porque você está frio. Sabe por quê? Muitas vezes você fala assim, que vontade de ir num culto cheio do fogo, e você não tem um culto cheio do fogo? É porque você não está cheio do fogo. Porque quando eu e você entendermos essa necessidade de diariamente ter uma intimidade com Deus, quando você botar o pé aqui, vai ser uma igreja incendiada. Vocês estão entendendo? Não estou falando de reteté, não. Eu estou falando de fé, de convicção. Eu estou falando de entendimento. A gente terceiriza a responsabilidade do culto para quem está aqui em cima falando, para quem está aqui em cima ministrando. Mas a responsabilidade é sua também. Não existe no reino espectadores. Não existe. Não existe no reino gente sentada no banco sem fazer nada.
Não existe. Se você é um espectador, você está no reino errado. Você foi chamado para ser sacerdote. Você não foi chamado para ser uma pessoa que assiste culto. Eu não aguento esse negócio. Eu vou assistir o culto, pelo amor de Deus. Você presta culto. Você adora. Você oferece sacrifício. E outra, para finalizar. Estou calma. Quando você entende Deuteronômio capítulo 6, que é a chave do discipulado, vai dizer o quê? Ame o Senhor, o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a tua força, não é assim? Jesus falou lá também no Novo Testamento, quando alguém perguntou para ele, Jesus, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus fala, ame o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Isso é a chave do Evangelho. É amar o Senhor acima de todas as coisas. E é você ensinar, e é você ter relacionamento, é você ter comunhão, é você ensinar para os seus filhos, sentado, andando, caminhando, bota lá na porta a palavra, o menino sentou, você fala da palavra, o menino ligou a televisão, você fala a palavra, o menino não sei o quê, taca a palavra nele. Agora, como que a gente vai ter uma vida assim se você está vazio e frio? A gente só dá o que a gente tem. Eu não consigo dar para você o que eu não tenho. Não consigo. Senão vai virar teatro. Vai ser um negócio hipócrita, vazio, sem vida. Se eu falar, eu der para você alguma coisa que eu não vivo e não tenho, irmãos, é farisaísmo. Então, se a Bíblia manda eu ensinar para os meus filhos o tempo todo, se Deus manda eu amar você como eu me amo, eu preciso de uma recarga todos os dias de Deus na minha vida. Então, que essa palavra ela sirva de um gás até dia 31 de dezembro para a nossa vida. Que em nome de Jesus, não importa se você está no grupo, se você não está no grupo, se você está com essa proposta de ler a Bíblia com a gente ou não, o que eu quero trazer para nós, seja constante. Linha reta, sai dessa montanha russa. As coisas não têm que estar bem para você buscar Deus. As coisas não precisam estar do jeito que você quer para orar. Deus pode estar em silêncio com você. O líder, você pode mandar mensagem para o líder, 40 dias no monte, o líder não te responde. Você continua. Irmão, sabe por que muita gente cai quando um líder cai? Porque está servindo o líder, não está servindo a Deus. Os líderes podem cair tudo, você está firme. Por que você está firme? Se morrer, se ele for fumegado lá no monte, eu estou firme, porque o meu relacionamento é com Deus. Claro que Deus estipula líderes para nos ajudar, nos pastorear, nos auxiliar. É um dom. A gente serve e tem prazer nisso. Mas o que nós queremos nesse ano de 2023 é uma igreja de sacerdotes. Amém?